Eu sou professora temporária aqui dessa instituição, da UFBA. Atualmente eu dou aula das disciplinas, selecionando as disciplinas de História do Feminismo no Brasil e no mundo e Introdução aos Estudos de Gênero. Para mim, a referência que eu tenho das travestis é a grande identidade de fronteira. As travestis, elas não chegam a se reivindicar como mulheres, né? Se reivindicam como travestis, uma identidade bem específica. E elas brincam com os estereótipos do feminino e do masculino. E talvez por isso, por brincarem tanto com as nossas convenções de gênero, né? Elas estejam tão à margem socialmente, né? Pelo menos aqui no Brasil é o quadro que eu identifico. Que são a escória da sociedade, que são, assim, realmente, travesti é um termo muito pejorativo no Brasil, inclusive em algumas brincadeiras, né? O humor, acho que mostra bastante, assim, como a gente olha o mundo, né? E tem muitas piadas sobre travestis, utilizando a identidade das travestis, que são muito pejorativas, que são muito ofensivas, inclusive, né? Não é um desejo de nenhuma família que seus filhos sejam travestis. Enfim, inclusive muitas histórias de muitas travestis começam por expulsão, né, de suas casas ou pela necessidade de sair das suas casas, saindo de uma situação de violência, né, muitas vezes por serem indicados como meninos afeminados. Acho que ninguém nasce alguma coisa, né? Pode ser uma escola voluntária inconsciente você assumir isso na sua vida e continuar nessa vivência, né? Mas acho que é a mais pura capacidade de sinceridade consigo se apresentar socialmente a partir dessa identidade, né? Porque as pessoas ficam numa situação de vulnerabilidade social extrema, né? Muitas travestis morrem. Se você for ver, por exemplo, os relatórios do Grupo Gay da Bahia, né, de assassinatos por homofobia. Dentro dessa categoria de homofobia também se coloca os assassinatos de transexuais, travestis, enfim. Tanto gays e lésbicas, a gente está saindo um pouco dessa situação de doente, né, apesar da gente ainda ser visto muito como moralmente mal vistos, transexuais e travestis estão na categoria da doença mental mesmo. Transexualidade, inclusive, que eu tenho mais afinidade pela pesquisa, é classificado como transtorno de identidade de gênero, e travestilidade também, que aí não é travestilidade que se fala, é travestismo e transexualismo, né? São classificados, inclusive com a sua forma de diagnóstico e tratamento. Acho que a organização é um movimento social, né? As travestis estão organizadas há muito tempo, né? Como movimento social, e a estratégia, mais ou menos, desse grupo, a população LGBT que a gente fala, né, apesar das especificidades de cada letra, enfim, é a busca por visibilidade mesmo, né, porque a busca por visibilidade é um pouco você trabalhar a aceitação das pessoas, né, você não tentar batalhar um senso comum, que as pessoas não te vejam mais como um monstro, porque é mais ou menos isso, né? Travestis, transexuais são um pouco vistos como monstros sociais. As pessoas têm muito medo e ódio. E incomoda muito porque as pessoas têm muita necessidade de reconhecer uma identidade de gênero estável em você. Mesmo que você seja gay ou lésbica, né, o discurso sempre que, mas você pode até ser, mas não precisa parecer, não precisa ser radical, não precisa ser... E às vezes você encontra esses discursos mesmo dentro de grupos de gays ou de lésbicas, não precisa parecer, você pode ser lésbica, mas você não precisa ser masculina, ser masculinizada. A gente tem muitos desses discursos no senso comum, né? Porque eu acho que as pessoas têm muito problema com os trânsitos das identidades de gênero, né? E tem muito problema delas não estarem fixas, em lugares fixos. Então as pessoas precisam dessa fixidade, dessa fixidez, que não existe, na verdade, né? Mas existe uma grande necessidade. Muitas pessoas, às vezes, quando encontram alguém na rua que não se apresenta de uma forma que facilmente você identifique se é homem ou se é mulher, elas se sentem um pouco incomodadas. Isso gera comentários, gera piadas. Bom, eu não acho que uma pessoa transexual necessariamente precise fazer a cirurgia genital, entendeu? Mas vamos pegar da pessoa transexual que vai fazer a cirurgia genital.
Eu acho que a gente ainda tem muitos problemas com essa pessoa, mas a gente ainda vê essa pessoa como alguém que está procurando tratamento, querendo ou não, né? Enfim, tá dentro de um discurso médico, enfim, tá dentro. E a travesti, ela não quer muito, ela não tá procurando essa redenção, sabe? Se ela não tem alternativas por meio do SUS, por exemplo, por N questões de colocar o silicone para ela fazer o corpo dela, ela vai colocar o silicone industrial, entendeu? E isso coloca ela em risco, mas ela tá optando pela vida dela, claro. A gente tem que considerar que por essa galera não conseguir se inserir no mercado de trabalho, por serem essas pessoas da ambiguidade, muitas vivem da prostituição mesmo, né? E para a prostituição elas tem que se apresentar um corpão, tal, para atrair cliente, né? E aí isso é muito interessante. É o que tem corpão feminino e tem pauzão, entendeu? Viril. É a feminilidade no seu formato tal do corpo e a virilidade do pau. Isso é muito interessante para pensar travesti. Então isso incomoda pra caramba. Incomoda pra caramba também porque vários homens que se apresentam heterossexuais, que têm uma identidade heterossexual, procuram as travestis para encontros sexuais, como prostitutas. Né? Então elas estão localizadas nesse universo, nesse submundo de prostituição, de sexo como coisa suja, de drogas. Elas estão em vários locais de submundo, né? Porque a gente coloca elas lá, né? A nossa sociedade coloca. E se esquece que essa identidade é uma construção, sim, pessoal, e é uma construção nossa, né? A travesti, ela tá nessa posição de marginalidade porque é uma construção nossa. Porque existe o referencial, né, que a Butler fala, né? A necessidade de ter uma linha coerente e contínua de sexo, gênero e sexualidade, desejo e prática sexual. Né? Existe a nossa sociedade, ela está calcada nessa linha. Né? Então, se eu tenho pênis, eu sou homem, eu tenho desejo por mulheres e eu faço sexo com mulheres. Né? Essa é a linha natural das coisas. E a travesti não segue essa